Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa você que me ouve agora do outro lado, aonde quer que você me ouça, independente do seu grau religioso, da sua ocupação. O que eu te desejo, aliás, eu oro para que Deus possa te abençoá-lo. Eu oro para que Deus realize todos os planos, projetos, sonhos do teu coração, para que você torne-se a pessoa mais completa, mais feliz deste mundo, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Isso é o que eu te desejo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu quero fazer menção aqui da palavra de Deus, aonde ao mencioná-lo, eu queria alguns minutos da sua atenção. E tendo esta mensagem como base, seja você evangélico ou não, você possa se perguntar, tendo como base essa mesma mensagem, se você está se salvando a si mesmo, ou se você que me ouve, eu não diria todos, óbvio, mas se alguns que estão me ouvindo agora não está simplesmente perdendo tempo dentro da igreja. Você vai dizer, pastor, por que o senhor está falando isso? Como falei, eu vou mencioná-lo a palavra, e ao mencioná-lo a palavra, você vai se questioná-lo a si mesmo, se você está se salvando, ou se você está perdendo tempo em carregar a Bíblia debaixo do braço. Observa a palavra de Deus no livro de Tiago capítulo 1, versículo de número 21. Por isso que eu queria alguns minutos da sua atenção. 1:21 de Tiago diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Você observa, queridos irmãos, que a Bíblia, ela menciona a palavra acolher com mansidão. O que é acolher a palavra com mansidão? É você abrir o coração e dar as boas-vindas ao Espírito Santo. Porque quando com mansidão você acolhe ou recebe a palavra, você está dizendo, seja bem-vindo Espírito Santo de Deus. Quando você recebe com mansidão ou acolhe com mansidão a palavra, você está dizendo, Espírito Santo, seja bem-vindo na minha vida. E esta palavra, quando você o acolhe com mansidão, ao final do versículo 21, a Bíblia diz que ele é poderosa para salvar a vossa alma, ou a sua alma. Isso quando com mansidão você recebe. Por que eu menciono a palavra dessa forma? Para que você possa entender ou interpretá-la da maneira mais clara, objetiva possível. Porque quando com mansidão você recebe a palavra, a qual é a semente do Espírito, a palavra que é a semente do Espírito, ela vai crescer de dentro para fora, na vida daquele alguém que com mansidão recebeu. E ao crescer dentro de alguém, por haver recebido ou acolhido com mansidão, esta palavra que é a semente do Espírito, ela vai gerar em quem acolheu com mansidão sensibilidade espiritual. Ela vai gerar naquele alguém sensibilidade a perdoá-lo o seu próximo. Ela vai gerar em alguém amor, porque Deus é amor. Ela vai gerar naquele alguém que a recebeu com mansidão arrependimento. Ela vai gerar conversão. A palavra vai gerar compaixão, fruto de misericórdia, de bondade. A palavra, quando você recebe ou acolhe com mansidão, ela gera libertação. Ela gera um coração novo. Ela gera um espírito sensível à voz do Todo-Poderoso. Isso quando com mansidão você recebe ou acolhe a palavra do Todo-Poderoso. Por que eu menciono dessa forma a palavra de Deus? E porque eu falei lá atrás, para que você ouvisse e pergunte a si mesmo se você está se salvando ou se você está perdendo tempo na igreja. Queridos, há muitas pessoas que elas estão na presença de Deus, isso dentro e fora da igreja, porque tem muita gente que está fora da igreja, porque se batizou um dia, está fora da igreja, acha que está salvo. Se quem está dentro da igreja nem todo está salvo,
Muito menos aqueles que um dia se batizou e se afastou. Não está salvo coisa nenhuma, irmão. A palavra você tem que receber com mansidão. E o receber com mansidão é você estar não só na presença. É você estar com Deus, ouvindo no dia a dia, aprendendo, libertando-se de si mesmo, sendo edificado. E o fato de estar na presença ainda não é o bastante. Você tem que deixar a palavra crescer de dentro para fora em você mesmo. Gerando o que eu falei, libertação, gerando a misericórdia, porque quando a palavra cresce de dentro para fora, na vida de alguém que o recebe, o acolhe com mansidão, ela vai gerar em você fruto de arrependimento, de conversão, fruto de amor, fruto de compaixão, fruto de bondade. Você vai ter facilidade a perdoar alguém que te odeia, alguém que não vai com a sua cara. Quando você recebe a palavra com mansidão, ela gera em você de dentro para fora o fruto chamado fruto de amor ou fruto de sensibilidade espiritual, aonde você passa a ter sensibilidade de espírito. E ao a palavra gerar sensibilidade espiritual na vida de alguém, você vai ter de maneira objetiva, você vai passar a interpretar a palavra de Deus da maneira mais clara, pura, objetiva possível. Isso, quando você recebe com mansidão a palavra, ela gera essa sensibilidade espiritual naquele que com mansidão recebeu ou acolheu a palavra de Deus. Por isso que nós devemos estar na presença de Deus todos os dias, e não só estar na presença, receber com mansidão a palavra. Mas há muitas pessoas que estão na presença de Deus e não se libertam. Há muitas pessoas que estão na presença de Deus e não têm amor para com o próximo. Há muitas pessoas que estão na presença de Deus e não conseguem entender a palavra. Há muitas pessoas que estão na presença de Deus e ainda não se libertou, ainda não consegue ter amor no coração. Não que um dia não possa ter. Mas há muitas pessoas que estão na presença de Deus e carregando dentro do peito um coração rancoroso, odioso, raivoso. Há muitas pessoas que estão na presença de Deus dentro da igreja, até pessoas que estão no altar pregando e carregam dentro de si um coração malicioso. São pessoas as quais não receberam a palavra com mansidão. São pessoas as quais elas carregam dentro de si um coração contaminado, um coração poluído, um coração faccioso, cheio de mau sentimento, um coração ocioso, por isso não conseguiu se libertar ainda, porque não acolheu com mansidão a palavra de Deus. E a Bíblia diz aqui no final do 21, esta palavra, quando com mansidão você recebe, ela é poderosa para salvar a vossa alma. Por que a Bíblia menciona que é poderosa para salvar a vossa alma? Porque quando você recebe ela com mansidão, ela gera na sua vida própria fruto de salvação. Isso quando com mansidão você recebe. Agora, se alguém não recebe a palavra de Deus ou não acolhe a palavra de Deus com mansidão, a própria palavra não vai gerar fruto de salvação na vida daquele alguém. Por quê? Porque não a recebeu com mansidão. Então, se você que me ouve deseja ser salvo, aqui está o X da questão que eu falei lá atrás, se você está se salvando ou não. Se alguém deseja ser salvo, é necessário receber com mansidão ou acolher com mansidão a palavra, porque quando você acolhe a palavra com mansidão, ela gera dentro de você fruto de salvação, quando com mansidão você acolhe. Agora, se alguém está na presença de Deus e não acolhe a palavra com mansidão, a palavra não vai gerar fruto de salvação na vida daquele alguém. Por quê? Porque não acolheu com mansidão. Então, se você deseja ser salvo, é necessário acolher com mansidão a palavra para que ela gere em você de dentro para fora fruto de salvação. Eu não sei se você consegue entender isso. Ela gera sensibilidade espiritual. Ela gera essa sensibilidade de espírito. E quando você recebe com mansidão, permitindo que a palavra gere sensibilidade de espírito dentro de você, você tem facilidade em amar o próximo. Você tem facilidade em perdoar. Você tem facilidade em abraçar. Você tem facilidade em ter um coração puro, não contaminado. Em ter um coração não odioso, mas ter um coração sensível. Em entender que o amor é o único caminho.
e entender que só através do amor de Jesus possamos ter dias melhores daqui para frente. Quando você deixa a palavra gerar em você essa sensibilidade de espírito, você entende de fato e de verdade que o amor de Jesus representa. E você passa a carregar dentro de si um coração não fingido, um coração não audacioso, não enganoso, mas um coração puro. Um coração sincero, amoroso, um coração compreensivo, aonde você passa a ser compreensivo para com as pessoas e aonde você passa a amar os seus irmãos de fato e de verdade em Cristo, assim como Ele te amou. Mas observa que vivemos épocas aonde a maioria carrega dentro de si sentimento faccioso, um coração duvidoso, rancoroso. Muitas pessoas carregam dentro de si um coração opressivo, um coração muitas vezes revoltado dentro de si, um coração faccioso, porque não recebeu com mansidão a palavra de Deus. E quando não recebe a palavra com mansidão, a palavra não vai gerar nesse tipo de pessoa, é um coração sincero, um coração puro, porque aquele alguém não a recebeu com mansidão. Por isso há pessoas que carregam dentro de si é um coração duvidoso, há pessoas que carregam dentro de si a rebeldia, há pessoas que carregam dentro de si a malícia, a ignorância, porque não recebeu com mansidão a palavra. E quando não recebe com mansidão, vai continuar carregando dentro de si um coração contaminado, um coração pecaminoso. Porém, Deus quer te dar um coração puro, um coração sincero, compreensivo, um coração cheio de amor, de bondade, de ternos afeto, misericórdia. Esse é o coração que Jesus quer te dar. Pastor, e o que fazer para receber esse novo coração? Simples. Recebe com mansidão a palavra de Deus. Quando com mansidão você recebe a palavra, como falei, você está dizendo: seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Quando você recebe a palavra com mansidão, você está dizendo: Espírito Santo, seja bem-vindo na minha vida. Quando você recebe a palavra com mansidão, você está dando as boas-vindas ao Espírito Santo na sua vida própria. Quando com mansidão você recebe a palavra, ou quando com mansidão você acolhe. E quando com mansidão você acolhe, no final do 21, a Bíblia diz que ela é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, quando você não recebe a palavra com mansidão, você está enganando a si próprio. Quando você não recebe a palavra com mansidão, você está enganando a si mesmo. Quando você não recebe a palavra com mansidão, você está perdendo tempo dentro da igreja. Quando você não recebe a palavra com mansidão, você está perdendo tempo em abrir a boca e dizer: sou cristão. Você está perdendo tempo em carregar a Bíblia debaixo do braço. Por quê? Está na igreja, está carregando a Bíblia debaixo do braço, muitas vezes está até cantando no altar ou pregando no altar, mas quando não recebe a palavra com mansidão, está sendo tudo em vão em estar dentro da igreja, seja sentado numa cadeira, seja no altar cantando ou pregando, que seja. Se não recebe a palavra com mansidão, está sendo tudo em vão o trabalho em Cristo. Quando não recebe a palavra com mansidão, porque a Bíblia diz: quando não recebe a palavra com mansidão, a Bíblia diz: está enganando a vós mesmo, enganando a si próprio. Será que você que está me ouvindo agora, você não está enganando a si mesmo? Você não está enganando a si próprio? O que você está fazendo dentro da igreja? Por que você está carregando a Bíblia debaixo do braço? Qual é o teu objetivo? Como acabei de mencioná-lo, de que forma você está recebendo a palavra de Deus? Você está aproveitando as oportunidades que você está tendo? Você está aproveitando a chance que você está tendo? Ou você que me ouve agora, eu não diria todos, ou você que está me ouvindo é alguém que está enganando a si próprio, enganando a si mesmo? Eu espero que você que está me ouvindo não seja uma dessas pessoas. Isso esteja você dentro da igreja ou não, porque há muitas pessoas que se batizam um dia e estão fora da igreja, mas estando dentro ou fora da igreja. Não basta estar só dentro ou fora da igreja dizendo: eu sou cristão. É necessário receber a palavra com mansidão, acolher a palavra com mansidão, para que ela gere essa sensibilidade em você. Sensibilidade espiritual, sensibilidade de maneira que te leve a se arrepender, a sensibilidade que gera conversão, a sensibilidade que gera libertação, a sensibilidade de espírito que gera em você os frutos do Espírito de Deus, a sensibilidade espiritual que gera em você o amor do Espírito Santo,
A sensibilidade espiritual que te leva a perdoar o teu próximo, a amar o teu próximo como a ti mesmo. A sensibilidade espiritual que te leva você a amar a tudo e a todo de igual modo, inclusive aqueles que te odeiam, que não vai com a sua cara. Quando você acolhe a palavra com mansidão, ela gera em você essa sensibilidade de espírito. Então, se você deseja ser salvo, é necessário acolher a palavra com mansidão para que ela gere em você fruto de salvação, a qual é poderosa para salvar a sua alma. E quando você acolhe com mansidão, ela gera em você fruto de salvação, isso significa dizer que você está aproveitando as oportunidades que você está tendo. Agora, quando alguém não recebe com mansidão, a palavra não vai gerar fruto de salvação na vida daquele alguém. Ou seja, aquele alguém está dentro da igreja, mas como diz aqui no versículo 22, é um alguém que está dentro da igreja enganando a si mesmo, porque não o acolheu com mansidão. Está enganando a si mesmo, como diz no versículo 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então não só basta estar dentro da igreja, tem que receber a palavra com mansidão, para que a palavra que com mansidão você a recebeu, ela gere em você fruto de salvação. E ao gerar em você fruto de salvação, você possa aproveitar a oportunidade que você está tendo e não enganando a si mesmo, enganando o próprio coração, como está acontecendo com muita gente. E por que eu digo que muita gente está enganando a si mesmo, enganando o próprio coração? Porque há muitas pessoas que elas até estão dentro da igreja, na presença de Deus, mas não recebem a palavra com mansidão. Tem pessoas que não mudam. Tem pessoas que não se libertam. Tem pessoas que nunca deixam os maus costumes. Tem pessoas que nunca se esforçam, nunca se empenham. Está dentro da igreja, mas continua exatamente quem era antes. E continua ignorante, rebelde, estúpidos. Continua, não é todos, irmão, mas tem pessoas que não se esforçam para que haja uma mudança. Não recebe a palavra com mansidão. E quando não recebe a palavra com mansidão, a palavra não vai gerar nesse alguém essa sensibilidade de espírito. E a palavra não gerando no alguém essa sensibilidade de espírito por não receber ou por não acolher a palavra com mansidão, nunca vai haver uma mudança na vida dessas pessoas. Então, se você quer que haja uma mudança na sua vida, receba a palavra com mansidão. Ao receber ou acolher com mansidão, ela vai gerar dentro de você essa sensibilidade espiritual. E ao gerar essa sensibilidade espiritual, o próprio Espírito Santo vai promover a mudança em toda a sua vida no nome de Jesus. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas que você possa fazer uma análise, uma reflexão e se perguntar, você que está me ouvindo, se não é isso que falta na sua vida. Acolher com mansidão a palavra para que gere em você essa sensibilidade de espírito. E após essa sensibilidade de espírito, a própria palavra, por meio do Espírito Santo, possa gerar essa mudança na sua vida no nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe. Boa reflexão. Forte abraço no nome de Jesus.